Oi pessoal, teste de som, boa noite. Hoje a gente vai falar de rebalanceamento e eu vou comentar um pouquinho do ouro como proteção, tá? Mas antes eu quero ler um texto para começar a falar de rebalanceamento, que é o seguinte: comprar na baixa e vender na alta soa como música, mas é extremamente angustiante. São pouquíssimas pessoas que experimentaram a sensação de comprar bolsa no meio de uma grande crise. O sentimento é de irresponsabilidade, de solidão, afinal você está praticamente sozinho. Mas o que é essa pessoa que compra a bolsa no meio do olho do furacão, da Covid, por exemplo, o que essa pessoa está enxergando que ninguém mais enxerga? A resposta é nada. Ela não tem absolutamente nenhuma informação diferente e talvez, se ela até tivesse, mais pessoas saberiam e a bolsa não estaria caindo tanto. O que essa pessoa olha é a loucura e o desespero das pessoas e ela simplesmente supõe que tudo isso seja cíclico. Ela supõe e ela principalmente torce. Ela torce porque a sensação de controle sobre o mercado é nula. Na verdade, sempre foi, mas é o sentimento de você ser piloto que muda para o sentimento de um passageiro. Por isso só resta mesmo a torcida. E a gente vai falar de rebalanceamento porque o rebalanceamento é um instrumento que ele não necessariamente vai te gerar grandes retornos, mas ele vai deixar com que você perca grandes retornos, porque você evita que você fique comprando na alta e vendendo na baixa, que é seguir o efeito manada, porque o nosso DNA, o DNA do ser humano não foi feito para investir. O efeito manada foi justamente o que nos salvou como seres humanos de grandes predadores, tá? Mas na bolsa isso não funciona. Então, o que isso acarreta? Como é que a gente enxerga isso dentro do mercado? É o investidor médio, a rentabilidade do investidor médio, um pouquinho acima da inflação, por exemplo, nesse estudo que durou retornos de 20 anos, divulgado pela BlackRock, tá? Que mostra que o investidor ganhou só um pouquinho acima da inflação e muito abaixo de grandes outros ativos como bolsa, ouro e renda fixa. E até residencial, por exemplo. Tá? Então, isso comprova, de certa forma, que o investidor médio, na verdade, ele sofre do efeito manada, fica comprando na alta e vendendo na baixa. O rebalanceamento é um instrumento principalmente comportamental, porque ele, de certa forma, você estipula pesos iniciais para a tua carteira ou para a tua classe de ativos e, de acordo com determinados períodos, você refaz aqueles pesos novamente, comprando e vendendo ativos para voltar ao peso original, que é a carteira que você quer ter de acordo com o teu perfil. Tem o tipo de rebalanceamento temporal, que é esse aqui do gráfico que eu vou mostrar, que faz uma simulação de alguns prazos de rebalanceamento e compara os retornos da carteira. Aqui ele tem o semestral, tem o anual, tem o a cada 3 anos, e tem o nunca, que é o rebalanceamento, nunca feito o rebalanceamento. Se você for perceber de verdade, não há grandes diferenças de rentabilidade, salvo a questão do cliente que nunca faz o rebalanceamento. Mas se você perceber, não tem grandes diferenças de rentabilidade se você escolhe, no caso aqui um estudo para Estados Unidos, que escolheu metade da carteira em índice S&P, através desse ETF, que é o Vanguard 500 Index, e metade da outra carteira em bonds, em títulos de renda fixa de alto grau de investimento, né? Investment grade, de alto grau, de baixo risco. Tá? Uma carteira que é metade a metade, e você, de tempos em tempos, você joga ela, dependendo do rendimento de cada um, você transforma ela em metade novamente, 50% em cada ativo. Independente de você fazer isso em cada período, esses resultados são muito randômicos, não vai realmente fazer tanta diferença. Tá? Existe um outro tipo de rebalanceamento, que é o rebalanceamento por variação. Então, quando um ativo sobe muito mais em termos relativos do que o outro, esse é o momento de fazer o rebalanceamento. Eu tenho esse estudo aqui também, que é o mesmo estudo da BlackRock, que mostra, aqui ele dá 2 resultados. Tá? Eu vou aumentar porque a letra está pequena. Um deles é quando um dos ativos, também a mesma carteira, 50% em cada classe de ativo, quando um tipo de ativo
sobe com uma diferença de 10% de diferença em relação a outro, você tem essa rentabilidade de 1.242%. Óbvio, isso é nesse mesmo prazo de 20 anos, que é o mesmo prazo do estudo anterior, que aliás são o mesmo estudo. E quando você tem um rebalanceamento, por exemplo, com 5% de diferencial, que também vai te produzir uma rentabilidade um pouco menor, mas isso é randômico, tá? Poderia ser ao contrário, tá? E esses estudos foram feitos, não necessariamente isso pode ser verdade para o futuro. O que eu tiro de conclusão daqui é que o rebalanceamento, tanto o temporal quanto o rebalanceamento por variação, eles realmente não fazem tanta diferença desde que você o faça, tá? Se você nunca fizer um rebalanceamento, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele ativo que tem mais prêmio de risco e mais rentabilidade no longo prazo vai acabar ocupando uma parte muito grande da tua carteira. Então, vai ser, por exemplo, o índice S&P que subiu e sobe muito mais do que a renda fixa. Pelo menos isso foi uma verdade nesse último ciclo, né? Do pós-guerra, assim, pelo menos, falando dessa forma. Mas em vários países de economias maduras, a bolsa ela sobe mais. O padrão é a bolsa subir mais do que a renda fixa porque há mais prêmio de risco nesse tipo de ativo. Pode ser que você me mostre alguns casos que isso não aconteceu, mas isso são evidências, tá? Não são comprovações. Agora, o que vai acontecer se você não rebalancear? Em pouco tempo, a tua carteira vai virar uma carteira praticamente 100% S&P. E aí você não vai ter mais uma carteira, você vai ter só um tipo de ativo e você vai ter uma volatilidade e um risco maior na tua carteira. Então, o mais importante de tudo isso não é necessariamente que tipo de rebalanceamento você vai fazer. É se você vai fazer ou não, porque o que importa realmente é a disciplina nesse caso, tá? Porque aqui um outro estudo agora divulgado pelo JP Morgan Guide to the Markets, que é um research trimestral que eles divulgam, é muito legal, com muitos gráficos e muitos estudos que todo mundo recebe, é aberto também. Você tem esse estudo que mostra uma carteira, aqui já não é 50-50, tá? Aqui é uma carteira 60-40, 60 bolsa, 40 renda fixa, e aqui é uma carteira de 40% bolsa, 60% renda fixa, com rebalanceamento anual. Essas duas carteiras, elas resultaram exatamente num meio termo entre o índice S&P e os bonds, e os títulos de renda fixa high grade, tá? O que importa, por que eu digo que o rebalanceamento é um instrumento principalmente comportamental? Por causa disso aqui, para você não ser esse investidor aqui, que é o investidor médio, que simplesmente ganhou um pouquinho acima da inflação. Então, tenha sempre o rebalanceamento na tua prática, que não necessariamente precisa ser um rebalanceamento de nenhum desses que eu falei, pode ser um rebalanceamento que simplesmente leve em conta algum fluxo de resgate que você esteja fazendo, se você é, por exemplo, uma pessoa que está numa fase de aposentadoria, ou um fluxo de aporte que você esteja fazendo se você é um jovem que ainda está numa fase de acumulação. A partir desses resgates ou desses aportes, você já vai fazendo o teu próprio rebalanceamento aplicando nesses lugares, entendeu? Então, sobre rebalanceamento é isso. Eu sou a favor. Alguns estudos podem mostrar que o rebalanceamento prejudicou a rentabilidade. É verdade, mas isso vai acontecer porque se você não rebalanceia, tua carteira vai convergir em peso para aquele ativo mais agressivo, mais arrojado, com maior retorno, mas pode ser também o de maior volatilidade, e aí dentro das grandes crises você vai sofrer mais. Beleza. Outro ponto que eu queria falar é o seguinte, é o ouro como proteção de carteira, tá? Que é o segundo tema. O ouro como proteção de carteira foi uma narrativa que ganhou muito peso nos últimos anos, porque, a minha opinião, é que o ouro subiu e subiu muito, tá? Então, sempre quando você tem ativos meio alternativos, assim, que sobem muito, você começa as casas e as instituições começam a colocar aquilo dentro de carteiras como uma espécie de história de proteção. E eu vou mostrar algumas evidências aqui de que não é. E aí você tem alguns ativos, por exemplo, o ouro, a criptomoeda, o criptoativo, como você quiser falar,
ou até a moeda dólar versus real, que também muita gente, antes de ter algum ativo fácil de investir em ouro, as pessoas usavam dólar. A verdade é que eu não consideraria esses ativos como proteção, mas se você quiser investir neles e chamá-los de diversificação, eu acredito que é uma palavra bem melhor, tá? Porque diversificação ela te traz uma correlação zero entre os ativos. E a proteção, ela, tecnicamente falando, ela deveria ter uma correlação negativa. Pois bem, na última crise, na penúltima crise, grande crise de 2008, você teve, colocando um gráfico aqui do ouro, você teve uma queda do ouro. Então isso é uma coisa ruim, assim, o ouro deveria te proteger de grandes crises, se você coloca o ouro como proteção de carteira. E na grande crise de 2008, isso não aconteceu, assim, para uma bolsa que caiu 30%, nessa janela que eu peguei, o ouro deveria pelo menos estar com uma alta, assim, para contrabalancear um pouco essa grande queda. E teve uma outra crise também, que foi a nossa última, que é a crise do Covid, que o ouro também caiu. Tá? Então, é angustiante você ver o ativo que teoricamente é vendido como proteção, não estou dizendo que você não possa investir o ouro, mas é um ativo que é vendido como proteção de carteira, ele cair dentro das grandes crises. Tá? Porque o ouro, ele de fato, ele se comportou muito mais como uma moeda do que como uma proteção, ou por aí vai. Por exemplo, o Bitcoin caiu muito essa semana com expectativa de inflação subindo nos Estados Unidos, quando o Bitcoin e criptomoedas, né? Quando a história que se contava é que esses ativos se valorizariam, te protegeriam contra a inflação. Quando eu converso com algumas pessoas que entendem muito de criptoativos, eles nunca falaram isso. Eles falam que criptoativos têm valor por si próprio. E não é muito diferente do ouro. Tá? O ouro ele tem valor por exclusão de todos os outros elementos da natureza. Você pegar toda a tabela periódica e tirar os venenosos, os gasosos, os líquidos, ou seja, não servem como moeda. Vai sobrar ali os que precisam de muita energia para você cortar, os não divisíveis e tudo mais. Vai acabar sobrando ouro e alguma meia dúzia ali de metais que também já foram usados como moeda ao longo da história. Então o ouro, ele é uma boa moeda, quer dizer, historicamente, ao longo da história da humanidade, ele foi uma boa moeda, não é porque ele é bom, tem as características próprias, é por exclusão de todos os outros elementos da natureza. E aí, uma boa correlação que eu acho com o ouro é a correlação com bons americanos, com preço de bons americanos. Isso é uma evidência de que, na verdade, você não precisa ter ouro. Assim, se você está com uma carteira diversificada no exterior, por exemplo, você é brasileiro e tem uma carteira diversificada no exterior, você investindo em bons americanos, por exemplo, que foi só um exemplo que eu peguei, você vai ver que o ouro tem uma correlação muito grande e faz algum sentido existir essa correlação. Porque, de fato, o ouro, como se comportou como uma moeda, ele acabou se valorizando, uma moeda segura, no caso, uma moeda não fiduciária, ele acabou... precisa definir isso, óbvio, que faz bastante diferença. Ele não se comportou exatamente como uma moeda... Ele se comportou como uma moeda não fiduciária e ele se valorizou quando você teve uma expectativa de aumento da inflação, principalmente nos Estados Unidos. E o que é muito correlacionado também com os bonds pós-fixados, aí, os bonds americanos AAA, de empresas americanas. Aqui é uma duration de 20 anos que eu peguei. Então, assim, de novo, a diversificação ela é o caminho a longo prazo, ela ainda é o caminho, não encontrei melhores, né, mas ela ainda é o melhor caminho, barato, e é o caminho mais barato para você se proteger. Tá? É isso, pessoal. Semana que vem eu falo um pouco mais de proteção, principalmente proteção de derivativos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.